Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a cada um que visualiza os vídeos, a cada um que também respondeu no comentário. Eu respondi um comentário de uma seguidora lá. Tem 4 seguidores e tem alguns que ficam visualizando o vídeo. Eu quero agradecer. Um forte abraço para todos. E a palavra de hoje à noite é essa. Abacuque 2:2, que diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão e faz bem ligeiramente sobre tábua, para que a possa ler quem passa correndo. É um texto bem interessante do profeta Abacuque. O tema da mensagem de hoje é o peso que o profeta Abacuque viu. O versículo 2 vai dizer assim, o primeiro e o 2 diz assim: O Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que eu grite violência, tu não salvarás, porque me mostra a iniquidade e me faz ver a injustiça, pois a destruição é a violência, está diante de mim. Não que signifique contenda e litígio. Por isso a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta. Pois perverso se aproxima do justo, e assim julgarás prossegue errada. Abacuque começa a questionar Deus de Deus. Eu grito, eu clamo, chamo e tu não me ouve, e tu não faz justiça. O profeta Abacuque está pedindo justiça pelo povo. Enquanto o profeta Abacuque está clamando por justiça, o próprio Deus está em silêncio para o profeta Abacuque. Porque Deus tem certo tipo de situação na nossa vida que é necessário nós questionar e Deus ouvir as nossas questões. Deus ouviu o que nós está sentindo. Deus ouviu o que está nos machucando. Então Deus não responde a Abacuque no momento que ele clama. Mas o passar do tempo, Abacuque começa a dizer: Deus, esses homens são fortes, esses homens são perversos, esses homens, os cavalos deles são rápidos. Diz que o exército dele é que nem um helicóptero, uma hélice de um helicóptero. E os cavalos dele são tão ligeiros, mais rápidos que um leopardo. E Abacuque começa a dizer a Deus: quem é esse povo que está fazendo o seu próprio povo de escravidão? E Deus diz, e Abacuque de Deus, o reino são zombados, Deus. E Abacuque começa a questionar Deus. E no versículo 2, Deus diz a Abacuque: escreve, Abacuque, e diga que eu vou descer. Mas quando eu vou descer com justiça. Quando eu descer, eu vou descer para quebrar. E quando Deus traz essa forma, dizendo a Abacuque que vai descer, Deus está dizendo a Abacuque: Abacuque, eu ouvi tua oração, eu ouvi teu clamor. E por causa do teu clamor, Abacuque, eu vou descer para fazer justiça através de tu. Eu vou descer para quebrar o mal. E quando Deus diz a Abacuque que vai descer, Deus diz a Abacuque: Abacuque, escreve o que eu te digo. Diga que até quem passa correndo vai ter que ver quando eu descer. E o texto vai dizer que Abacuque escreve o que Deus manda Abacuque escrever. E diz o texto que quem passava correndo, quem passava caminhando, quem passava até conversando, via o que Deus disse: eu vou descer para fazer justiça. Imagina você passar por uma cidade e no topo da cidade está uma frase escrita por próprio Deus, dizendo: eu vou descer para fazer justiça pela tua causa. Eu vou descer para quebrar o mal da tua causa. Eu vou descer com libertação da tua causa. Eu vou descer quebrando protocolo dentro de protocolo dentro da tua causa. E o Deus dizendo assim: escreve, porque eu quero que todo mundo veja que eu vou descer. É Deus mostrando a Abacuque: Abacuque, ele zombra vocês em público, mas eu vou revelar quem sou eu para ele. Ele persegue vocês em público, mas eu vou mostrar quem sou eu em público. É Deus dizendo: quando eu desço para mostrar quem eu sou. Quando eu desço para mostrar o que eu faço, para todo mundo saber que eu sou Deus. Deus, quando quer descer, ele não pede autorização para descer. Ele não chega quando nós queremos, mas quando o próprio Deus quer mostrar que ele é a própria justiça, ele entra quebrando, ele entra desfazendo, ele entra libertando, ele entra botando as coisas no lugar o que estava fora. Mas para Deus descer, Abacuque teve que clamar, Abacuque teve que chamar, Abacuque teve que espernear para poder chamar a atenção de Deus. Se a gente olhar por uma questão, Abacuque ensina uma coisa a nós: que no meio da oração tem resposta, que no meio do clamor Deus se apresenta, Deus se faz forte, Deus te faz
fortaleza, Deus te faz grande. Mas para isso, Abacuque teve que clamar a Deus. E quando Abacuque clama, é Abacuque dizendo: Deus, eu não estou mais aguentando, eu não estou suportando. O verso 4, Abacuque diz assim, olha o 4 que Abacuque diz. Abacuque diz mesmo assim: eis que a alma deles, que é orgulhosa, não é reta neles, mas o justo viverá pela fé. O que Abacuque quer ensinar com isso? Abacuque quer ensinar uma coisa a nós nessa mensagem. Abacuque quer dizer assim, ó, o soberbo, por ele. Deus, quando quer pegar o soberbo, Deus quebra o soberbo no meio. Mas o justo viverás pela fé. Por que Abacuque está dizendo que o justo viverá pela fé? Abacuque quer dizer assim, ó, não é o momento das aflições que tu tem que desistir. Não é o momento de luta que tu acha que Deus não está contigo, não está te ajudando, não está te fazendo chegar. Às vezes o deserto não é só deserto, mas sim uma escola para nós aprender e compreender que nós é dependente de Deus. Por isso que Abacuque quer dizer, o justo viverá pela fé. É que muitas vezes a gente não acredita o que Deus vai fazer, mas a nossa fé faz nós acreditar que Deus vai cumprir o que prometeu. Porque quando nós acreditamos pela fé, ainda que nossos olhos vejam que nada está indo para frente, ainda que nós vejam que nada de bom está acontecendo, só acontece tragédia. Dentro de tragédia, Abacuque quer dizer, o justo viverá pela fé. Abacuque quer dizer, confia, acredita, grita, clama, ora. Faça qualquer coisa para chamar a atenção de Deus. E isso que Abacuque quer dizer, o justo viverá pela fé. Olha o que Abacuque diz no 2 e o 9. Ai daqueles que cobiçam, uma cobiça avarenta, pois a sua casa, para que ele possa estabelecer seu ninho no alto, a fim de se livrar do mal. Abacuque está dizendo, lá no verso 10, ele vai dizer mesmo assim, o 10, ó, tem consultado vergonha para sua casa. Examinando a muitos povos, tem pecado contra a tua alma, pois a pedra clamará da parede, e as traves de madeira responderá. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue, estabelece uma cidade por meio de iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos, que o povo trabalhe pelo fogo, e que a nação se case porventura é vaidade. Abacuque está dizendo assim, olha, não adianta construir uma casa alta. Abacuque está dizendo assim, não adianta querer a riqueza, querer tudo o bem da terra, se não ter o Senhor. Abacuque está dizendo, isso tudo é vaidade para o povo. Que naquela época o povo só procurava se casar, o povo só procurava prosperidade, o povo só procurava se engrandecer e se enriquecer. Abacuque está dizendo aqui, ó, isso tudo é vaidade. Por que Abacuque traz tudo isso como vaidade? Lembra de Davi? Davi diz o quê? Retire tudo de mim, o Salmo 51, Davi diz, retira tudo de mim, Senhor, mas não tira de mim o teu espírito, me bate como uma roupa, se for possível, Senhor, me espaneia, mas não tira de mim o teu espírito. Davi está dizendo o quê? Eu tenho reino, eu tenho riqueza, eu tenho graça, eu tenho tudo, mas se eu não tiver a presença do Senhor, eu não tenho nada. Porque Davi diz o quê? Tira a coroa, Davi diz, tira a veste, mas não tira o teu espírito, porque Davi sabe que o que sustenta ele não é o reinado, não é a prosperidade, não é dinheiro, mas sim a presença de Deus. Então quando Davi começa a dizer a presença é o necessário, Abacuque traz para o povo. Não adianta ter riqueza, não adianta ter roupa bonita, não adianta ter bens materiais, mas o que você precisa é algo espiritual. Tipo, Abacuque quer dizer, não adianta eu ter tudo se eu não tenho uma presença. Não adianta ter reino, Davi diz, não adianta ter reino se eu não tiver a presença. Por quê? Porque Davi sabe, quem reina sem a presença, reina só, mas quem reina com a presença, reina com Deus. Aí, Davi quer dizer o quê? Porque é necessário reinar com Deus de que reinar sem Ele. Porque quem reina com Deus tem direção, quem reina com Deus tem visão, quem reina com Deus tem discernimento, quem reina com Deus tem sabedoria, mas quem reina só, reina na soberba, reina na ingratidão, acha que só Ele pode, acha que só Ele tem e ainda quer humilhar quem não tem. Davi quer trazer essa expressão. Por isso que Davi diz, tira tudo, mas não tira a presença. Olha o que Abacuque diz no verso 2, versículo 2 e o 19, Abacuque diz assim, ó, ai daqueles que diz madeira acorda e pedra muda, levanta-te, pois isto pode ser isso ensinado, e
Eis que está coberto de ouro e de prata, e não há fôlego de forma alguma dentro dela. Abacuque está dizendo aqui, ó, a estalta não tem fôlego, a estalta não respira, a estalta não anda. Mas muitas vezes tem gente que tem mais fé em estalta do que no próprio Deus. Tem gente que acredita mais em santo do que o próprio Deus, que é o próprio santo dos santos, o reino do rei, e uma presença que nós sentimos quando chora, quando a gente se rasga, quando a gente está no culto, através de um louvor, através de uma palavra, a gente sente a presença de Deus. Maria morreu, mas a gente não sente a presença de Maria. João morreu, mas a gente não sente a presença de João. O Papa morreu, a gente não sente a presença do Papa, mas a gente sente a presença de Deus todos os dias. Por quê? Porque a presença de Deus é uma presença que é fogo, é uma presença que se manifesta no meio do seu povo, sendo que para sentir Deus tem que tirar a impureza, para sentir Deus tem que tirar o pecado, para sentir Deus tem que tirar o disse-me-disse e as contendas, para sentir Deus tem que andar na direção de Deus, tem que andar na santidade, tem que andar na visão de Deus. É por isso que Abacuque está trazendo para o povo daquela época. Quer sentir Deus? Tira as estaltas. Quer sentir Deus? Para de adorar as estaltas. Abacuque quer trazer isso para o povo. Olha o verso 3, Abacuque 3. A oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. Olha o que Abacuque diz no segundo. Abacuque diz assim, ó, o Senhor ouve o teu discurso e teme. O Senhor aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, fazer-a conhecida na ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vivo, Deus veio de Temar. O santo monte de Pará, Selá, sua glória cobriu o céu, a terra e encheu de louvor. Abacuque está dizendo o quê? Abacuque está dizendo assim, ó, que ele viu Deus descendo de Terá. Mas Abacuque diz assim, Deus, lembra da tua misericórdia, lembra da tua justiça, lembra que tu é Deus. Então Abacuque está trazendo uma expressão dizendo assim, ó, olha Deus, eu sei que tu é misericordioso e também eu sei que tu é justo, mas lembra do justo. Abacuque está dizendo assim, ó, quando tu vier para fazer justiça, não esquece que tem justo ainda. Não esquece que tem alguém que clama, não esquece que tem alguém que ora, não esquece que tem alguém que adora. E a Bíblia diz, Abacuque diz que quando vê Deus descendo, Abacuque vê os louvores diante de Deus. Por quê? Porque diante de Deus tem que ter adoração. Diante de Deus tem que ter glória. Diante de Deus tem que ter aleluia. Por quê? Porque Deus se manifesta em meio louvor, em meio adoração. Pode ver uma coisa que você, quando vai adorar a Deus, você sente Deus. Quando você prega as coisas de Deus, você sente Deus. Só não sente que tem duas formas da pessoa não sentir Deus. Primeira, quando a pessoa não anda no caminho dele certo. Segunda, quando a gente anda em pecado, em mentira, em cobiça. Quando a gente entra nesse meio do pecado, o próprio Deus não se faz presente. Mas se você sentir Deus, significa o quê? Não significa que Deus está com você. Deus só faz você sentir a presença dele. É diferente quem vive com Deus. Quer ver uma coisa? Saul reina, mas não reina mais com Deus. Deus diz o quê? Eu rasguei o teu reinado, Saul. Saul ainda está no trono, mas Deus não está mais com Saul. Não significa que você senta a Deus, significa que Deus está com você. Para Deus estar com você é diferente. Você tem que andar com Ele. Você tem que ser dependente dele. É diferente de quem acha que tem Deus. Por quê? Achar que tem Deus não significa falar em língua, não significa profetizar. Isso apenas é dom. Isso é dom que o Espírito Santo dá. Mas com Deus é diferente. E como é que eu tenho intimidade com Deus? Se tu ora, tu tem intimidade. Se tu se consagra, tu tem intimidade. Se tu busca, tu tem intimidade. Mas se tu não faz os 3 pilares, que é a oração, a consagração, se tu não lê a palavra, se tu não louva para Deus, tu não tem intimidade com Deus. Tu apenas diz que serve a Deus com boca, mas o coração está longe de Deus. O próprio Deus diz, olha, esse povo aí me adora com a boca. Ele traduzindo como é que está escrito na Bíblia.
Eu falo de uma forma assim, mas a forma que a Bíblia diz, Deus diz, esse povo me louva com lábio, mas os seus corações estão longe de mim. E é o próprio Deus que fala para o próprio profeta. Então, se a gente for louvar a Deus, a gente tem que rasgar o que está dentro, não o que é saído. Por quê? Porque quando a gente rasga a alma diante de Deus, é dizendo, Deus, eu conheço minha pequenez, eu conheço que eu sou falho, eu conheço que eu sou pecador, mas me purifica, me dá graça, me dá misericórdia, Deus, seja justo comigo, me faz andar na tua dependência. É isso que a gente aprendemos com essa história de Abacuque, o profeta. Veja o 3 e o 4 que de Abacuque. O seu resplendor era como a luz, ele tinha raios saindo das suas mãos. E ali estava o esconderijo de suas forças. Adiante dele ia pete, brasa ardente, saía aos seus pés. E ele parou e mediu a terra, contemplou e separou a nação e os montes. Pepuriás foram espalhados e as colunas eternas se curvavam, seus caminhos são retos. E eu vi a tenda de Cusar e aflições e as colunas da terra de Midian tremia, mano. O que Abacuque está falando? Abacuque diz, eu vejo Deus descendo. E quando eu vejo ele descendo, eu vejo o raio saindo dele. E nas suas pernas, eu vejo como sai brasa de fogo ardente. E o profeta Abacuque diz, quando eu vejo Deus descendo sobre o monte de Terá, eu vejo o próprio Deus descendo, o monte se derrete diante dele. Abacuque traz uma forma que o monte se inclina para ele, mas a forma de se inclinar, Abacuque está dizendo assim, o monte se derrete diante dele. E Abacuque quer dizer o quê? O monte, quando ele desceu, o monte ficou pequeno para ele, porque a sua grandeza é grande, Abacuque disse. Que dizer, né? E ainda assim, Abacuque diz, e eu vejo quando ele desceu, a cortina de Midian estava tremendo na presença dele. Por quê? É que quando Deus desce, quando ele quer descer para fazer justiça, ele desce como general de guerra. E quando ele desce como general de guerra, ele dizendo, eu desci, mas não desci por acaso. Eu desci para quebrar o mal, eu desci para desfazer. Eles zombaram do meu povo, agora ele vai ver quem eu sou eu. Lembra quando Deus quebrou as carruagens e os cavaleiros de Faraó? Lembra quando Deus desce como grande? Deus desceu. Lembra quando Deus está com Davi na guerra? Deus estava com Davi. Lembra quando Deus estava pelejando contra o povo? Lembra, Deus estava com o povo. Lembra quando o rei Senaqueribe disse ao rei Ezequias, disse, olha, quem és tu, Ezequias, para achar que teu Deus vai ganhar a guerra contra mim? Eu destruí vários reinos, eu destruí vários deuses. Tá lá em Crônicas, segundo as Crônicas 31, se me falha a memória. Aí o profeta, quando o rei da Síria começa a falar para o rei Ezequias está dentro da cidade. E quando o rei está dentro da cidade, o rei está recebendo as afrontas de fora. Mas sendo que o rei estava protegido dentro. Por quê? Porque quem estava escondendo o rei era o próprio Deus. E quando o rei da Síria começa a dizer, quem é teu Deus? A Bíblia diz que o próprio Deus enviou o anjo. O próprio Deus se desce como um anjo da morte. Muitos dizem que esse anjo da morte era um anjo enviado pelo adversário, mas diz que era o próprio Deus, em figura de anjo, desceu e matou os soldados tudinho do rei da Síria. E quando ele se acorda pela manhã, o rei da Síria vê todo o seu exército morto. E ele acorda assustado e corre para a casa do seu Deus, lá em Ardote. E quando ele chega lá diante do seu Deus, que vai adorar, o próprio Deus usa os filhos dele para assassinar ele. E ele morre dentro da casa do seu próprio Deus. É Deus dizendo, quando tu desafia o ser humano, tu tá desafiando o ser humano. Mas quando tu desafia a mim, tu vai ver a minha justiça. Então Deus desceu como grande e matou aquele exército todinho. E o rei nem sabia quem era o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes a gente desafia Deus, mas se Deus descesse com a sua justiça, será que a gente suportava a ira de Deus? Muitas vezes a gente quer questionar a Deus pelas dificuldades da vida. E além disso, o que é a melhor resposta para a dificuldade? É dizer, Deus, eu agradeço pelas dificuldades.
as dificuldades. Deus, eu agradeço pela perseguição, mas o que eu te peço, Deus, me dá graça para suportar, me dá graça para saber me expressar em meio à guerra. Por quê? Porque quem questiona não está buscando direção, só está questionando. Mas quem pede graça está dizendo, Deus, eu não consigo, mas me dá graça. Deus, eu não consigo, mas me dá graça. Porque graça é força, graça é aquilo que faz a gente viver em momento de dificuldade. Olha Abacuque 3 e o 15, como é forte, irmãos. Tu marchasse pelo mar, com os teus cavalos, pela multidão de grande águias. Eu ouvi e minha barriga tremeu, meu lábio se estremecerá. A sua voz podrirão, podridões entre nos meus ossos, estremeceu dentro de mim. Descansarei no dia da tribulação. Quando ele saiu contra o povo, saiu contra o povo, invocando, invadindo com as suas tropas. Olha o que Abacuque está dizendo no 15. Quando eu ouvi a voz de Deus, minha barriga tremeu e meu lábio ficou pesado quando eu vi a voz dele. E eu vi a multidão de águia. Abacuque está dizendo, quando eu vi ele descendo, parecia um monte de águia, parecia um monte de cavalo, parecia uma tropa marchando. Abacuque está dizendo assim, ó, quando Deus desce, e quando ele desce para fazer justiça, a gente escuta um monte de barulho de exército, mas que está descendo é o próprio general do exército. Quando Deus desce, a gente escuta uma tropa, mas só é ele. Quando a gente escuta as águias rodando, a gente é muitas águias, mas só é o próprio Senhor dos Exércitos descendo para fazer justiça. E quando Abacuque vê Deus marchando na terra, Abacuque diz, eu vejo Deus marchando na terra. E a terra se desmancha diante da quando ele marcha. Por quê? Porque é muito fogo que sai das pernas dele, é muito raio que sai da palma da sua mão. E Abacuque diz, aí está o mistério da força do Senhor. Abacuque diz que quando vê Deus descendo, Abacuque diz é a própria justiça que está chegando na terra. Então, quando Abacuque traz essa expressão da justiça de Deus, Abacuque conhece a Deus. Abacuque no primeiro está questionando. Abacuque no primeiro está clamando, está dizendo, Deus, o povo está sendo zombado, o reino está sendo zombado, ele é mais forte. Mas quando Abacuque vê Deus no 3, marchando 3:15, Abacuque está dizendo, agora eu sei quem é o Senhor dos Exércitos, agora eu sei quem está na guerra, agora eu sei quem eu estou confiando. Olha o que Abacuque diz. O 3 e o 17, Abacuque diz, ó, mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o trabalho da oliveira faie, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho se contade do seu apricos, e não haja gado nos estábulos, assim, ainda assim, regozijarei no Senhor, exaltarei no meu Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e ele fará os meus pés como os da corda, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para, para o canto morais sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque está dizendo o quê? No momento de guerra, ainda que a figueira não floresça. Abacuque está dizendo assim, no momento de dificuldade, que não haja mantimento na vida. Ainda assim que os frutos não produzem ovelha ou alimento. Abacuque está trazendo essa expressão. Pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Mas ainda eu alegrarei no Deus da minha salvação. Por que Abacuque traz essa expressão? Abacuque no primeiro questiona, como eu expliquei. Abacuque no segundo, ele recebe a resposta. Mas no terceiro, ele vê quem veio para fazer justiça. Então, Abacuque tem que entender que no momento de dificuldade, Deus chega para dar a resposta. Então, nessa noite, a mensagem foi essa. Ainda que a mensagem é essa. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas
vinha. Ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzem alimento, ainda que o rebanho se já acorda dos seus apriscos e não haja gado no estábulo. Abacuque disse, falta tudo, mas não falta Deus. Perdo tudo, mas não perdo a presença de Deus. Então, mesmo que não haja nada, nem haja fruto, nem haja rebanho, nem haja gado, mas ainda eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Gente, até aqui o Senhor me deu essa palavra. Quando eu cheguei do trabalho, eu disse, Deus, me deu uma palavra para deixar lá no teu canal que eu fiz para Deus. Esse canal não é para mim, tá com meu nome, mas é para Deus. Então o intuito aqui é que a palavra de Deus seja chegada onde Deus quer que chegue. Eu disse, Deus, na minha oração, Deus, se o Senhor permitiu abrir esse canal no YouTube, então faça que a tua palavra vá chegando nos ouvidos do povo. Aquele que ainda não acredita mais no que o Senhor faz, aquele que ainda não acredita que o Senhor cura, aquele que não acredita que o Senhor liberta, aquele que não acredita que o Senhor muda a história e ainda faz a gente receber honra, ainda que eles não acreditem mais, Deus, mas faça essa palavra chegar nos que estão desviados, nas pessoas que são crentes, que estão querendo desistir, que estão fracos na fé. Faça que nem Abacuque, confia, clama, chama, mas não desiste dele. Porque no momento, no momento certo, ele chega e vai te surpreender. Me desculpa assim o jeito de eu falar, é porque ainda eu sou meio tímido, eu sou meio nervoso ainda para falar assim em live, eu não gosto de tirar foto, porque eu disse a Deus que quem tem que aparecer é Ele. Então, já que Deus não aparece assim em forma de ser humano, e eu acredito que Ele pode aparecer também, mas assim a gente usa nossa imagem, mas a gente tem que usar a palavra dele. O intuito aqui não é crescer, o intuito aqui não é ganhar dinheiro com o YouTube, mas sim que a palavra do Senhor seja chegada aos confins da terra. É isso que eu tenho para trazer nessa noite. E se você puder, né, não estou obrigando a você fazer, mas compartilha, escreve, deixa comentário que eu vou responder. E se você quiser, não é obrigado, seguir a página, seguir o canal, visualizar, deixar like. Aí é com vocês, eu não obrigo ninguém a fazer isso. E que Deus abençoe você hoje, agora, para sempre. Eu vou botar mais mensagem e vou trazer agora alguns louvores. Vou trazer também o que o povo pedir que eu traga, eu vou trazer, mas que venha com a direção de Deus. Amém? Eu sei que possa ser que essa mensagem não foi do agrado de todos, mas Deus sabe porque me deu essa palavra. Prazer, meu nome é Auxiliar William. Não é trazendo meu cargo aqui não, mas alguém pode até perguntar quem eu sou, entendeu? Eu não sou apenas nada, irmão, eu só sou servo, eu só vim só para servir. Eu só vim só para pregar o evangelho, eu só vim para que o Senhor faça a sua obra, mas que faça a sua obra por completo, entendeu? Que Deus abençoe a sua vida. E uma coisa que eu tenho para deixar no final é que você não é objeto, você é servo. Que Deus abençoe a todos e fique com Deus.